A IRB Resseguros Brasil era tida por muitos após a abertura de seu capital como uma das melhores seguradoras do país. Mas após um relatório da empresa de investimentos Esquadra apontando fraude nos balanços fiscais da empresa e a confirmação desse escândalo, a cotação da empresa caiu mais de 90%. Na época, vários grandes investidores do Brasil, inclusive o Luiz Barsi, apostavam forte na empresa, o que fez com que ela recebesse muita credibilidade e muitos investidores apostassem nela também. Então, nessa história, muita gente perdeu dinheiro. Hoje a empresa passa por uma reestruturação, mas ainda assim apresenta altíssimo risco e nada é certo sobre ela se recuperar ou não. Então nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho aqui sobre a IRB, sobre a história dela, o que a gente pode esperar para os próximos tempos. Então já deixa o seu like, se inscreve e vamos nessa. Eu vou começar comentando então sobre um pouquinho da história da IRB. Ela é uma empresa que foi fundada em 1939 como uma empresa de resseguros, ou seja, ela prestava seguros para outras seguradoras. Então, desde 1939 ela vem atuando, e lá em 2013 ela passou por uma privatização, até que em 2017 ela teve aí a abertura do seu capital na Bolsa de Valores do Brasil. Então, lá pelos anos de 2020 foi descoberto aí o escândalo relatado pela empresa Esquadra, e após a confirmação desse escândalo de fraude fiscal e pelo mercado, a empresa sofreu muito, perdeu sua credibilidade e perdeu muito valor no mercado também. Com essa queda da empresa, muita gente perdeu quase todo o seu dinheiro investido nela. Desde então, a empresa vem trabalhando aí na sua reestruturação, buscando voltar a ser uma das empresas de seguros confiáveis do mercado. Então, ela vem aí buscando a sua reestruturação, colocando novas pessoas no seu conselho, na sua diretoria e tudo mais. Eu quero salientar aqui, antes de começar a falar sobre os últimos números da empresa, algumas coisas importantes. Então, a primeira delas é que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento. E a segunda delas é que a IRB está passando por um momento de reestruturação, mas nada nela é certo. A empresa pode, inclusive, quebrar ainda. Então, a empresa é muito, muito arriscada mesmo para se investir hoje. E mesmo que ela venha a se recuperar, isso pode levar aí anos a fio até que ela volte a dar lucro. Então é aquela coisa, é uma empresa extremamente arriscada hoje para se investir, está dando prejuízo, e também pode levar muitos anos para se recuperar, então todo o futuro da empresa é extremamente incerto. Vamos dar uma olhadinha agora nos resultados da empresa. Então a primeira coisa que eu queria mostrar aqui é esse gráfico que mostra o resultado líquido da empresa aí nos últimos trimestres. E a gente pode ver aqui o seguinte, nos últimos trimestres a empresa vem desde lá de 2021 tendo prejuízos. Então ela teve altos prejuízos aqui de mais de 200 milhões em 2021, ali no segundo trimestre, prejuízos aqui de 150 milhões no terceiro trimestre de 2021, quase 400 milhões de prejuízo ali no finalzinho de 2021, e ainda no ano de 2022 ela continuou dando prejuízo. Então é uma empresa que está perdendo dinheiro aí, está perdendo seu caixa, tem sofrido prejuízos, e a gente vai falar um pouquinho disso agora, quais motivos desses prejuízos, e o que a empresa está fazendo para conseguir resolver esse problema. A primeira coisa que a empresa fez ali em setembro de 2022 foi uma capitalização a mercado. Então eles venderam ações ali no mercado buscando mais dinheiro, e isso fez com que os antigos investidores da empresa fossem diluídos, ou seja, eles perdessem participação aí na empresa e tudo mais. E isso acaba afetando bastante a questão de direito a voto deles, afeta também a questão de rentabilidade que eles possam ter aí no futuro com dividendos e tudo mais. Então essa questão de capitalização aí deixou muita gente insatisfeita com a empresa, mas era necessário para ela conseguir ter um caixa mais robusto e conseguir superar essas adversidades aí. Eles apontam também os motivos aqui para esse resultado ruim que eles tiveram aí no terceiro trimestre de 2022. E nesse caso, esse relatório aqui que eu estou mostrando é o último que a empresa lançou, que é relativo ao terceiro trimestre de 2022. Então eles citam aqui como motivos para a empresa ter um resultado ruim foi o aumento da sinistralidade que eles tiveram por eventos atípicos relacionados ao clima, como a quebra de safra, a crise hídrica e também a questão da pandemia aí, que ainda vem afetando os seguros da empresa. Mas ainda assim eles têm conseguido aqui aumentar a sua participação nos prêmios obtidos no Brasil e também buscar aí uma melhora nos seus indicadores de despesa de comercialização e despesas administrativas. Então eles vêm buscando aí um aumento da sua eficiência para conseguir passar por esse momento conturbado. A empresa vem buscando aí também uma reestruturação dos seus contratos. Então, os contratos que eles avaliam aí como contratos bons e rentáveis, eles vêm buscando aí a sua renovação.
A gente vê aqui nesse gráfico que do terceiro trimestre de 2021 para 2022, então, eles buscaram a renovação aí da maioria dos contratos que eles desejavam manter. Eles também vêm buscando aí dar uma maior diluição por área de negócio, então, com isso reduzindo a sua exposição para risco dependente aí de áreas diferentes no setor brasileiro e no exterior também. Então, a IRB é uma empresa que atua tanto no Brasil quanto no exterior, e ela vem buscando aí reduzir as suas participações em setores que ela tem alta participação, então diluir, reduzindo assim o seu risco de ter muitos sinistros aí com algum problema que possa ocorrer. Ela mostra então aqui um balanço dos seus prêmios, e a gente pode ver que ela teve uma queda em relação aí ao último trimestre de 2021, mas a empresa conseguiu aumentar aí o seu número de prêmios no Brasil enquanto reduziu no exterior. Em relação à sua distribuição de prêmios por áreas, a gente pode ver aqui a diferença do ano de 2021 para 2022 aí no terceiro trimestre. Então ela teve para sua distribuição emitida aí para os setores patrimoniais, ela teve aí 36%, para os setores de vida ela teve 14%, rural 19%, riscos especiais 13%, aviação 2%, inclusive ela reduziu aqui um pouco sua posição em aviação, e outros 15%. Passando agora para os ativos financeiros da IRB, como propriedade e bens que a empresa tem, a gente pode ver aqui como isso tem variado nos últimos tempos. Então aqui, desde 2020, ela conseguiu juntar algum capital para se manter aí mesmo com os prejuízos que ela vem tendo. Então a gente passou aí por pandemia, por quebra de safra, como eu tinha dito, e aqui ela conseguiu levantar algum capital, mas mesmo assim, com os prejuízos constantes da empresa, a gente vê aqui que ela vem tendo aí uma perda no seu capital. Vamos ver por quanto tempo isso vai durar ainda. Eles destacam aqui a sua composição de ativos, então eles têm aí para setembro de 2022, que foi o último reporte aí no relatório trimestral, 41% dos seus ativos em dólar, 38% dos seus ativos pós-fixados, então esses dois aqui trazem bastante segurança aí para a carteira da empresa, 5% de crédito privado, 1% de renda variável, 15% aí atrelados à inflação e 0% em pré-fixado. Eles destacam aqui também os principais acontecimentos aí que impactaram nos resultados da empresa e no patrimônio dela. Então aqui no terceiro trimestre, ali em setembro, teve a subscrição das ações, em que a empresa conseguiu levantar aí 1,2 bilhão de reais. Teve ali também 2 ganhos de ações judiciais em janeiro e março, que totalizaram 150 milhões de reais. Ali, no terceiro trimestre de 2021, teve o reconhecimento como outras receitas financeiras de 167 milhões relacionadas à atualização monetária da recuperação do PIS/PASEP. E também algo que mostra aí o comprometimento da empresa em levantar capital foi a venda então da sua sede, que resultou aí no montante de 29 milhões de reais para o caixa da empresa. Para encerrar esse relatório, eles trazem então os objetivos e as perspectivas da empresa. Então, eles trazem aqui o foco que a empresa vai dar no Brasil, eles focam também na redução da concentração por contrato e segmento, um contínuo ajuste dos preços e condições aí dos seus contratos, buscando melhores condições para a empresa e maior lucratividade. Então, obviamente, parar de dar prejuízo, e também uma redução aí nas suas despesas administrativas e comerciais, que eles dizem aqui que estão sob controle agora. E em relação às perspectivas, eles apontam aqui então um cenário de hard market que se mantém, a demanda por capacidade de resseguro do mercado maior do que a oferta, então esse ponto aqui é muito importante para a empresa. Ela era aí, antes de 2020, uma das líderes nos resseguros no mundo, então a empresa tem aí bastante mercado ainda, pode voltar a se consolidar aí na questão de resseguros e conseguir lucrar bastante. Os problemas de sinistros e outros fatores aí que impactaram no terceiro trimestre de 2022, eles citam que são conhecidos, pontuais, mitigáveis e devem ficar para trás. Então, realmente, os problemas aí em relação ao clima, em relação à pandemia, estão passando e é possível que a empresa vá ter uma segurança maior em relação a isso. Vamos esperar aí que não tenha mais nenhuma quebra de safra e nenhum problema hídrico no Brasil. A cauda de antigos contratos sob controle, então contratos problemáticos aí que a empresa tem. Cenário de taxa de juros que favorece o resultado financeiro, então os juros altos são bons aí para a empresa, ela consegue lucrar em relação a isso. E o começo do quarto trimestre de 2022 melhor do que o terceiro trimestre. A empresa não lançou esse balanço ainda, então a gente vai ter que ficar de olho para ver aí como vão ser os resultados, e quando eles lançarem isso ao mercado aí eu trago num outro vídeo para vocês, tá, gente? Outro ponto de readequação mais recente aqui da empresa foi então um grupamento das suas ações para se adequar a algumas regras da B3 aí. Então a ação na época que estava valendo próxima de R$1, eles agruparam todas as ações, então elas ficaram valendo aí por volta dos R$30.
Isso é uma coisa que, se a gente ver aqui nos gráficos, vai estar bastante distorcido, porque na época, por exemplo, ali de 2020, quando saiu o escândalo da empresa, a ação dela estava sendo cotada ali a cerca de R$ 40. Então, gráficos financeiros e tudo mais podem estar bastante distorcidos aí por causa desse grupamento. Se vocês estiverem olhando para isso, tomem cuidado com valores muito distorcidos, porque a causa é realmente esse grupamento de 30-1 aí que a empresa fez. Bom, em relação aos números do relatório da empresa, então, a gente pode ver que ela tem passado aí por prejuízo nos últimos tempos, está buscando uma reestruturação dos seus contratos para voltar a ser rentável. Então, é uma empresa aí que está meio mal das pernas, teve aí o problema de fraude em relação aí ao relatório da Esquadra que apontou a fraude da empresa, depois o mercado descobriu tudo, mas talvez nem tudo seja desastroso para a empresa. Aqui, a Suno trouxe uma notícia em relação aí ao BTG, que ficou impressionado com o pente fino que o CEO da IRB fez na empresa e que talvez haja aí uma luz no fim do túnel para ela. O time do BTG disse que ficou impressionado aqui então com o que ouviu do novo CEO da IRB e que, segundo os analistas, o executivo aí tem feito um pente fino na empresa buscando tornar ela passiva de investimentos novamente, então aumentando aí a questão de eficiência e rentabilidade da empresa para que ela se torne novamente uma empresa rentável e que pare de dar prejuízos constantes. Eles citam aqui que a recuperação da IRB vai precisar então de uma grande disciplina financeira, um comprometimento das pessoas e um foco aí nos seus objetivos. E outra coisa interessante aqui também é que a IRB contratou aí uma consultoria de 3 meses que vai esmiuçar todas as questões da empresa em relação a custos, processos e validando aí também os orçamentos das despesas administrativas, o que vai fazer então com que essa empresa possa pegar qualquer problema que possa ter dentro da IRB e trazer aí uma solução para eles. Foco total então na eficiência da empresa. Também eles estão buscando aqui as questões de ajustes de preços que estão em andamento, então o CEO aí vem conversando com os funcionários para obter insights, para reduzir a burocracia da empresa e também mudar a cultura aí dela para buscar melhores resultados, mas ele não está olhando para o curto prazo. O foco dele aí é em resolver os problemas da empresa e focar no médio e no longo prazo. E sobre o questionamento aqui, se seria a hora de comprar a IRB, eles dizem aqui que no curto prazo não tem nenhum sinal de aumento de capital da IRB. Então, os resultados de curto prazo não são bons, mas eles dizem aí que a IRB está em boas mãos e essa é a visão deles. Para o pessoal que está pensando aí em investir em IRB também, eles trazem aqui um outro risco que é de a empresa precisar de um outro aumento de capital. Então, se eles vierem buscar uma outra capitalização aí a mercado, vendendo ações, o pessoal que está investindo hoje vai ser diluído, vai perder participação na empresa, o que é bem ruim aí para os investidores de hoje, mas pode ser necessário para a saúde financeira da empresa no futuro. Não deixa de ser o risco, tomem cuidado e levem isso em consideração se estiverem pensando aí em investir na empresa. Dito tudo isso, então, a cotação da IRB, hoje no dia de gravação desse vídeo, era próxima aí de R$ 23,00 e ela teve uma valorização absurda aqui nos últimos 12 meses de menos 74%. Como eu tinha dito ali no começo do vídeo, a IRB desde o seu topo histórico ela caiu mais de 90%. Então ela é uma empresa aí que o pessoal que tinha comprado ali no topo perdeu praticamente todo o seu capital. Todos os indicadores da empresa estão horríveis. Ela está aqui no vermelho para tudo. A rentabilidade real aí dos últimos 5 anos é de menos 95% quase. Os indicadores aqui, ela até distribuiu dividendos ali nos anos de 2017 até 2020, mas foi bem pouco mesmo. Ela era vista aí como uma potencial pagadora de dividendos, mas por causa desse problema nada é certo agora. Então, em relação a que todos os indicadores da empresa estão bem ruins mesmo, o gráfico de lucro por cotação dela está completamente distorcido, os gráficos aqui de receitas e lucros também horríveis. A empresa aí está tendo receita, mas está tendo prejuízo nos últimos tempos, então é algo para se tomar cuidado aí. Bom, resumão de tudo isso então. A IRB tinha aí fraude nos seus balanços fiscais, o que fez com que a empresa perdesse confiança aí dos seus investidores e perdesse mais de 90% do seu valor. Então a empresa foi pro buraco. E aí, o pessoal que trabalha lá, o novo CEO e todo o pessoal, tá buscando então uma reestruturação da empresa, estão fazendo capitalização, estão tentando resolver os problemas nos contratos que a empresa tem. Então, o pessoal tá tentando trazer de volta a rentabilidade dela. Inclusive, no segundo semestre ali de 2022, ela até deu lucro, mas foi um lucro pequeno e depois voltou a ter prejuízo. Então, a empresa tá muito instável ainda, tá tendo problemas ali nos seus seguros. É algo que só o tempo e o trabalho vão poder resolver com novos contratos, revisão dos contratos antigos. Então, buscando aí uma melhoria na sua eficiência. Pensando agora sobre investir na empresa.
como a empresa vem dando prejuízos aí nos últimos tempos e o futuro dela é muito incerto, ela é uma empresa que está aí no momento muito arriscado para se investir, mas isso não deixa de ser também uma oportunidade para quem tem aí um apetite ao risco. A empresa pode estar hoje na sua mínima histórica, então pode ser que ela já esteja no fundo do poço e quem entrar agora pode conseguir uma alta rentabilidade no futuro. O grande problema é justamente esse: a gente não sabe o que vai acontecer, a empresa pode quebrar, a empresa pode dar certo, mas ela pode demorar anos e anos aí para voltar a ser uma empresa lucrativa e ter um retorno aí para os seus acionistas. Então, vale de cada um ponderar aí o que quer fazer com o seu capital, se quer alocar na empresa ou não, se estaria confortável aí de talvez colocar o seu dinheiro na empresa e esperar, sei lá, 10 anos para a empresa voltar a ser rentável, ou pode ser que ela nunca volte a ser realmente rentável. Então, cada um tem que avaliar aí o seu risco que quer correr. Eu, particularmente falando, estava avaliando uma entrada na empresa, mas ainda estou bastante inseguro com os resultados que ela vem apresentando nos últimos tempos, e por isso não aloquei ainda capital nela. Ainda assim, tô de olho, vou ver se ela apresenta então uma melhora, se mostra aí bons indicadores e mostra que o trabalho do novo CEO vem dando certo, e talvez para o futuro eu faça uma entrada na empresa. Tô de olho, tô avaliando, mas como eu disse, é muito arriscado, então tomem muito cuidado com a empresa, estudem muito bem e pensem muito bem antes de tomar qualquer decisão de investimento aqui em relação a IRB. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer então para a IRB hoje era isso. A gente trouxe aí uma geralzão da empresa sobre o que ela está fazendo aí para buscar se recuperar, né? Então coloquem aí nos comentários se vocês têm IRB na carteira, se vocês perderam dinheiro com ela ou se vocês acham aí que ela tem um futuro promissor. Tá, gente? Também não esqueçam de deixar o seu like e se inscreverem no canal, isso ajuda muito mesmo. E muito obrigado por acompanharem, todo mundo tem sido aí incrível nesse começo de canal, certo, pessoal? Então, um abraço para todo mundo aí e tchau, tchau.